Boa noite, meus amores. Espero que vocês estejam todos muito bem. Daqui a pouquinho já estaremos chamando a Cláudia Ramos para essa live incrível. Ela vai falar sobre apometria e sobre o Theta Healing. Oi, Dan! Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Boa noite, Silva. Hoje a gente vai ter a live sobre apometria e Theta Healing. Saudade de você também, Dan. Saudade dos seus bolos, viu? Quando eu vier à loja, me chama para comer um bolinho, tá bom? Ótima noite para você também. A live hoje vai ser sobre Theta Healing e apometria. Vocês estão vendo que cada dia da semana vai ser um assunto diferente que eu vou trazer aqui. Já tivemos o Destrava Prosperidade com a Renata Lobo, já tivemos sobre reflexologia, então temos muitos assuntos bacanas, muito assunto bacana mesmo para trazer para vocês. E a Cláudia, ela vai estar trazendo também a apometria e o Theta Healing, para estar conhecendo sobre este tema que é muito ainda causa uma dúvida, o pessoal fica com um pouco ainda, tem um preconceito em questão a isso. Então ela vai explicar muito bem as técnicas que ela usa, então sobre o Theta Healing. Vai ser muita coisa bacana. O som tá bom para vocês? Dá para ouvir perfeito? Dá para ouvir bem o som, Dan? Vamos lá, falta um minutinho, já vou... Sim, então tá bom então, Cláudia. Já vou te chamar aqui. Obrigada, mozão. Boa noite, Rita. Boa noite, Fátima. Sejam bem-vindas. Hoje vamos falar sobre Theta Healing e apometria. Então temos um assunto muito bacana. Deixa eu já convidar a Cláudia. Prontinho, Cláudia, convidada. Boa noite, Cláudia. Boa noite! Tudo Como que... bom? Tô bem, e você, como está? Também, tudo ótimo, super animada, fiquei super feliz com o convite, né? Já agradecendo aqui logo de cara, porque realmente é muito bacana o trabalho que você está fazendo, trazendo, né, várias pessoas e de várias áreas Isso, para que as pessoas conheçam. Muito bacana sim. mesmo, é uma honra estar É, aqui. para mim está sendo muito assim, veio de repente isso, toda semana trazer uma pessoa, um terapeuta para falar sobre o trabalho que faz, porque eu sei o quanto que vocês estudam para trazer o conhecimento para as pessoas, mostrar para elas que tudo está dentro dela, que tudo está aqui dentro da mente, como que funciona. Então, eu queria demonstrar, trazer de uma forma que as pessoas possam ver. Uhum, com certeza. E faz toda a diferença, né? Porque por falta de informação, muitas pessoas deixam até de procurar, de fazer uma terapia holística integrativa, e a gente usa alguns nomes, pela falta do Sim, conhecimento. Porque todas elas se complementam e nenhuma, de forma alguma, tira aí a parte médica, inclusive. Pelo isso. contrário, elas são complementares. Isso que eu sempre É, gosto de deixar claro também que nós estamos aqui como terapeutas integrativos, holísticos, para acelerar esse processo de cura. porque a gente tem que entender que a gente tem o corpo físico e o corpo espiritual, né? O físico, Exatamente. o médico tem que cuidar
e o espiritual, nós temos que correr atrás para dar aquela limpada de leve, né? Para poder evoluir. Com certeza, e faz toda a diferença, Ai, né? faz muita diferença. Eu fiz Toda a o Teta diferença. Healing também e foi maravilhoso. Então, já tem essa experiência, então depois até, né, a gente vai conversar, mas eu vou pedir para você falar a sua experiência, porque é importante as pessoas ouvirem, né, como que foi a Sim, experiência. Para mim, claro, isso faz parte do meu cotidiano. O Theta Healing, por exemplo, eu estou estudando e trabalhando com ele desde 2017, então tem uma caminhada. Eu sou suspeita, é isso que eu quero falar. Sou tem uma, suspeita. tem uma grande caminhada tem um longo caminho, né? Um longo estudo ali que você fez para Tem, trabalhar essa área. Mas se apresenta, exato. fala quem é a Cláudia para o pessoal. Uhum, vamos lá, então, pessoal. Então, boa noite novamente, até porque tem o pessoal chegando aí. É, Eu sou Cláudia Ramos, sou paulistana, porém estou morando em Jundiaí, tem 3 anos e meio já. Vim ali na época da pandemia, né? Aquela coisa toda, e estou adorando, que é muito mais calmo, né? Não sei se tem alguém que é de São Paulo que já está por aqui, mas é aquela loucura. Então, o mundo terapêutico foi se abrindo para mim, para que as pessoas entendam, compreendam. Ah, o pessoal chegando, a Rose. Rose, que é das patroas ali, ó, uma é cliente isso muito que eu querida estava e vendo mesmo. especial. E foi tudo, gente, por meio do meu autoconhecimento. Então, lá atrás, em 2014, Diane, eu comecei a fazer terapia. Estava toda Aham. desorganizada, aquela bagunça, sabe, interna ali, tudo fora do lugar. Então, eu comecei o meu processo terapêutico lá atrás, em 2014, e aí as coisas vão se abrindo, né, que a gente vai buscando e as coisas vão chegando para a vida da gente. Sim. Então, ali surgiram, eu comecei lá atrás a estudar a parte da neurolinguística, né? E nisso fui mergulhando, foram aparecendo as constelações e mais coisas. Comecei a estudar física quântica Caramba. desde aquela época. Né? Nunca, imagina, a pessoa não entendia nada assim, mas sabe assim, quando não entende, mas faz sentido, Sim. Tudo né? Então você fala, tudo tem um cara, porquê, né? aí você fala, eu não estou entendendo muito bem, mas faz sentido, então deixa eu continuar estudando, eu sou dessas. Né? Então comecei nisso, assim, basicamente lá em 2014, 2015, aí fui me aprofundando, aprofundando, e em 2017 eu conheci o Theta Healing, que daqui a pouquinho eu vou explicar, né? A gente vai Sim. conversar sobre ele. Então, eu estava na época trabalhando, Diane, com a parte da programação neurolinguística e o coaching. Uhum. Mas lá dentro de mim tinha alguma coisa que faltava, sabe? Falta alguma coisa que O precisa dar um vazio, elo. né, que falta ali. Exato, exatamente. E aí surgiu de presente na minha vida o Theta Healing. Então, essa transição, né, como terapeuta, aconteceu assim de uma forma muito natural e não foi planejada pela Cláudia aqui, né? Foi planejado por outros planos. E vem aquela intuição, né? Aquele sentimento bom, né? Exato, né? Aquela coisa de, cara, é isso. Vai estudar, né? Porque foi uma desde a primeira sessão que eu passei, né, ali sendo atendida pelo Theta Healing, eu já senti uma energia muito diferente, muito forte, que eu nunca tinha sentido na vida. E olha que eu já fiz várias coisinhas e antes então já tinha feito. E aí eu falei, cara, é isso. E então eu passei pela sessão, acho que não deu 2, 3 semanas depois, Jane, eu estava no primeiro curso. Tipo, Caramba! vamos, que eu preciso saber o que que é isso. Mas é claro que quando eu fui, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o Teta. Eu Foi fui assim, para mim, sabe? foi para você e a paixão pelo Teta acabou fazendo que você possa ajudar outras pessoas também. Exato. Inclusive tem algo no Teta Healing que a gente chama de tempo divino. Então as coisas, tem algumas coisas na nossa vida que tem o tempo divino para acontecer. Elas já estão programadas, então quando chega naquele tempo, elas acontecem. E o Theta Healing é um tempo divino na minha vida, que ele foi me
abrindo cada vez mais Como portas. que E pode, aí né? nisso, é muito interessante, né? Porque eu fui ali seguindo o fluxo e sem pensar muito aqui, mais aqui no coração. Então fui Sim. seguindo, sabe, o coração, a alma. E aí no ano seguinte, em 2018, que surgiu a apometria, que também daqui a pouquinho a gente vai explicar. Então foi assim um abridor, sabe, de muitas portas e profundas que foram surgindo na minha vida. Claro, eu fui estudando e praticando em mim aquilo, porque como eu falei, não era programado de eu trabalhar Sim. terapeuticamente com o Teta. E aí fui ali, sabe, mas a transformação comigo foi tão grande. Vocês vão ver um gatinho passeando aqui, é minha gata. Você tem gatinho, eu sei que você sabe como é que é. É, eu tenho. Né? As minhas estão em casa. Eu vim para a loja porque senão elas não me deixam. Então aqui a minha tá na mesa passeando, então vocês vão ver um rabinho passando aqui, né? E aí as coisas foram abrindo, gente. Então, é assim, o caminho do autoconhecimento, eu penso que ele é completamente transformador. E se a gente se abre para ele, gente, é tanta mudança de vida. Olha que a Rose está colocando. Você me fez descobrir o reiki na minha vida, exatamente. Então foi, né, essas aberturas de portas aí que vão acontecendo. O reiki, eu faço muito reiki fraterno em Campinas, também agora está tendo. Então, Que bacana. tem o reiki fraterno lá, que a gente faz arrecadação de alimento, daí eu trago para cá, faz doação também lá para o Centro Espírita daqui de Piracicaba. Aqui em Piracicaba também tem o reiki fraterno. Então, eu entendo o que a Rose está dizendo, que é esse sentimento de conhecer o novo, né? O novo é diferente. Com certeza. E nisso, exemplo dela que entrou aí pelo reiki, ela já trabalha também no autoconhecimento, ela fez aqui as sessões, né, de teta comigo. Então, o reiki também é uma grande porta de entrada para muitas pessoas, né, para esse olhar, para esse mundo, até mesmo para trabalhar com a doação, né, energética ali, faz toda a diferença. Sim, Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa minha trajetória. E aí, naturalmente, eu estava lá atrás trabalhando com essa parte de desenvolvimento humano, fui migrando para as terapias, conforme eu ia me curando, e aí chamava as amigas cobaias, sabe? A gente, eu estou estudando algo novo, você não quer? Deixa eu fazer com você? Daí sempre tem. sempre tem as amigas cobaias. Sempre tem que gostam, né, de É, espiritualidade, autoconhecimento. Então, assim, aí as pessoas começaram a procurar, sabe? Começaram a procurar. Eu falei, nossa, né? Então, vamos lá. E em 2018, né, 2017, que eu comecei a fazer, fiz alguns cursos ali. Em 2018, aquilo já era assim tão parte de mim, Diane, que eu fui para os Estados Unidos para fazer as minhas primeiras formações como instrutora de teta. Então, eu bacana. também ensino a técnica para quem quiser aprender. Ai, Ah, Paulo, que é só para quem quer bacana. ser terapeuta? Quem é terapeuta? Não. São ferramentas de autoconhecimento. Então, na verdade, a maioria dos meus alunos não são terapeutas. São pessoas que usam o Theta Healing para si, para a sua vida. Porque igual a Love Cakes falou que a primeiro a gente se cura para depois curar o próximo. Exato. É sobre isso. E eu até gosto de usar uma frase que é assim: a cura, né, o autoconhecimento, ele é pessoal e intransferível. Sim, isso é Não verdade. dá para delegar. Não dá. Ah, Diane, se trabalha aí por mim, né? Faz aí o meu trabalho de casa. Não Não dá. adianta. Não adianta. É cada um, realmente cada um tem que fazer por si, Sim. né? E você fez apometria também, né? Que a apometria você pode explicar um pouquinho a sua o que chegou você também entrar para a apometria, o que lhe trouxe para esse mundo da apometria também, que é um Uhum. assunto muito polêmico às vezes, né? Exato, exatamente. É que é assim, né? A apometria ela tem a mais conhecida, ela é realizada nos centros espíritas, né? Casas Uhum. kardecistas, casas de umbanda, tudo isso, que é ali com aquele grupo de médiums, que normalmente faz o trabalho. A apometria que eu entrei, né, que eu comecei a estudar, ela é diferente disso. E quando eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica, são só metodologias diferentes de trabalho, né?
Então, a apometria, antes, né? O que que é a apometria? A apometria, ela é um trabalho, aí falando um pouquinho dessa Aham. maneira que eu atuo, tá? Que nós trabalhamos em limpezas, liberações energéticas, liberações ancestrais, chips e implantes nocivos nos nossos corpos energéticos. E quando eu realizo esse trabalho, eu faço ali uma meditação com a pessoa que é baseada no Theta Healing, né? Então eu Aham. linko as técnicas e a gente atua limpando, liberando questões nos 32 corpos energéticos. São muitos. São muitos. Então, normalmente a gente estuda, claro, no Reiki e outras técnicas, a gente fica mais baseado nos 7 corpos sutis, né? Isso. Que estão ligadas com os 7 chakras. Só que nós temos mais de 80 mil pontos de chakras espalhados por todo o corpo e até nos corpos energéticos. São Então, quando eu muitos, hein? falo, são muitos, muitos. 7 aqui são esses principais no físico. Certo. Né? Então, quando eu falo de 32 corpos energéticos, dependendo da idade da alma da pessoa, eu estou trabalhando com ela energeticamente entre a oitava e a 13ª dimensão. Tá? Não Então, sabia disso. realmente é um trabalho bem profundo. Então, pensa assim, ó, muita coisa que a gente trabalha na apometria, a gente não vai trazer aqui para o consciente, porque nem precisa. Porém, vai ser liberado, vai ser trabalhado, vai ser curado nos corpos energéticos, né? E, ai, gente, quem tá só dá um oizinho aqui, Ah, que a é da a Love Cakes. Fábia, que ela tá no perfil profissional, é uma cliente, é uma amiga de tudo, né, que passou aí também por um processo terapêutico recentemente. Gratidão, Fábio, por estar aqui. Segue a Cristais Donaire, viu? Só tem coisa bacana ali também. As meninas estão chegando por intermédio do meu Insta aí. Ah, que bacana. Né? Então, é muita coisa que a gente nem tem ideia, sabe, Diane? E a gente não precisa trazer para cá, como eu estava mencionando, Aham. porque essas limpezas elas vão trazendo para esse nosso momento presente, para esse momento atual, essas liberações, mudança de vida, por meio de inúmeras quebras de dogmas, paradigmas, essas crenças religiosas, muitas, né, que a gente sabe que Muitas. acaba atrapalhando, e porque a gente fica preso naquilo, ai, porque eu sou culpado, porque eu sou pecador, porque eu tenho que pagar karma. Não, gente, Isso. não precisa. A gente pode se trabalhar, a autorresponsabilidade ela é fundamental, né? Mas a gente pode se trabalhar sem mais esses pesos da culpa, sabe? Ah, eu fiz errado. Sem Não, se culpar eu até tanto, né? culpa, se culpa tanto. E isso é um peso que, por exemplo, na apometria, esses sentimentos negativos, por exemplo, culpas, raivas, ódios, invejas, sabe? Esses sentimentos densos, revoltas, são o que a gente chama de miasmas. E são energias, imagina assim, ó. Imagina um lençol branco, e Uhum. aí você vai pegar um pedaço de carvão, joga no lençol branco, o que vai acontecer? Vai manchar todo. Exato. É isso, para ficar bem aqui claro para vocês, que esses miasmas fazem nos nossos corpos energéticos. Hum. Vai sujando, manchando e, claro, acumulando, né? Porque se eu não limpo, aquilo acumula. Muito. Exato. Então, essas culpas, medos, raivas, invejas, sentimentos densos, sabe, de vergonha, tudo isso, imagina que você está jogando carvão no seu campo e que ele está ficando todo impregnado. Então, na apometria, a gente também trabalha muito essa limpeza de miasmas, formas, pensamentos negativas, elementais. E só para complementar, porque eu iniciei falando que a apometria que eu trabalho, ela é uma metodologia Aham. diferente, eu estudo com um professor que se chama Rodrigo Romo, e ele canaliza já há mais de 40 anos, né, essa apometria com os seres de luz, né, que o Sim. acompanham, essas consciências superiores, e ele nos sintoniza conforme a gente vai estudando, fazendo os módulos com ele, que são alguns,
ele nos sintoniza com a nossa equipe espiritual, né? A nossa egrégora, a nossa hierarquia. Então, eu trabalho sozinha, eu não preciso de um grupo de médiums para trabalhar essa apometria. Aí Você tem consegue aquilo, você né? sozinha só. Exato, exatamente. Lari, boa noite. Larissa é minha irmã. Boa Ah, noite, a Lari. Larissa é sua irmã. Por isso que eu tava vendo É minha Ramos irmã. aqui. Eu falei, eu acho que deve ser coincidência. É, não, é irmã mesmo. Ah, Né? Então, quando a gente trabalha com essa apometria, eu posso, né, atuar de forma sozinha ali com a pessoa, que pode ser tanto presencial quanto online, porque tudo é energia, sim. né? E não tem o que a gente vê normalmente nos centros espíritas, aquele processo de desobsessão, é diferente. Por quê? Explico. Falei para vocês que a gente sintoniza, né? A gente é sintonizado com a nossa equipe espiritual, certo? Então, Certo. na verdade, Diane, o que acontece é que a minha equipe espiritual trabalha diretamente com a sua equipe espiritual Hum, nesse processo. Entendeu? Então é algo muito mais efetivo que acontece de uma forma muito mais harmônica, digamos assim. certo. Tá? Então por isso que eu posso, né, trabalhar ali sozinha. E quando eu falo sozinha, também tem um vírgula, porque a Cláudia é só um canal, né? É, Ela é um sim. instrumento. Eu não estou sozinha, eu estou parada, né? Com a minha equipe aqui. Aí a gente dá vários nomes: anjos, mentores, orixás, guias, como a gente quiser Como você que, chamar. como as pessoas quiserem chamar, né? Porque a apometria Exato. ela tem uma ampla, tem vários termos, né, de ser falado, tem vários estudos, porque cada um estuda de um jeito. O seu jeito de Exato. estudar é diferente. Então você usa a apometria. Faz quanto tempo que você usa a apometria assim para os tratamentos que você faz? Para os tratamentos desde 2021. Só que eu estou estudando apometria desde 2019. Caramba, faz tempo Então, também. faz tempo. Então, em 2019 eu comecei a estudar, fazer os cursos, me auto-aplicar. Mas como assim? É muito estudo, eu não me sentia no começo preparada e pronta para atender. Então, eu Sim, levei 2 anos, né, me auto-aplicando, estudando, fazendo os cursos, para depois atender pessoas. certo. A apometria também ela trabalha com a energia dos cristais, né? E para promover a cura emocional e física, consegue junto com os cristais também ou não tem essa conexão? Consegue, com certeza, até porque os cristais, eles são seres maravilhosos no nosso plano, né? E você nada melhor do que você para saber e entender disso. Então, Sim, sim, no processo de apometria, eu me utilizo, no caso, dos cristais. Se eu estou presencial com a pessoa e eu sinto no campo que é necessário, eu até coloco os cristais, né, na energia ali dos chakras, e ah, que dependendo de mais bacana. algum outro ponto da pessoa. E para curiosidade, eu até deixei aqui separadinho, quando eu estou fazendo o tratamento à distância, ou seja, online com a pessoa, eu me utilizo desse meu bastão aqui de cristal, Ah, tá? já com em cima da selenita, já com as cores dos chakras. Exatamente. Né? Ah, muito Então, mais prático, né? é como se. É, exato, porque, por exemplo, quando eu começo uma sessão, só para vocês entenderem. Claro, eu converso com a pessoa, eu entendo qual que é a questão principal, até para a gente poder intencionar o trabalho focado naquilo também. Independente disso, eu sempre vou pendular os chakras principais. Aham. E, na verdade, eu começo desde lá dos chakras dos pés, tá? Eu sempre verifico além dos 7. Então, eu vou verificando o chakra dos pés, dos tornozelos, os joelhos, aí que eu venho para o chakra básico, né? Que é o nosso primeiro aqui da coluna. Aham. Vou até o coronário e verifico acima do coronário, né? Que ele já fica mais altinho, cerca de 1 metro, né? Do nosso coronário. Então, eu pendulo para identificar como está a energia da pessoa. Se aquele chakra Ah, está aberto, que a gente usa o termo, né? Aberto, fechado, harmônico, desarmônico, aí depende do termo que a pessoa use e conheça. E aquilo também já me dá um bom parâmetro de como está a energia da pessoa. caramba. Sim,
Porque, por exemplo, se uma pessoa está muito desorganizada, está com muito, né, peso, energias densas, a maioria dos chakras dela, Diane, vão estar fechados. Vão estar, sabe, tudo rodando, né, no sentido anti-horário, só para as pessoas Anti-horário. entenderem Aham. caso não conheçam esse termo. Então tá tudo lá girando anti-horário. Ok. Aí eu tenho um protocolo que eu sigo, vou fazendo as limpezas, liberações. Eu me utilizo também para essa apometria de alguns símbolos, que nem você falou do reiki, né? O Aham. reiki, você bem sabe que tem os símbolos, né? O Sim. Shokurei, eu acho que é o mais famoso deles. É o principal que É o bastante usam. principal, bastante uso. Então, esse meu professor, ele também canalizou vários símbolos, como o reiki, né? É algo específico, mas só para as pessoas que conhecem o reiki entenderem. Então, eu também, conforme eu trabalho, por exemplo, essa carta aqui é do primeiro módulo, né? Que é o Cura Quântica Estelar. Uhum. Então, de forma intuitiva, eu embaralho ali as cartas e vou tirando, e sempre saem as cartas certas, né? É Então vão impressionante. trabalhando. É impressionante. Então, por exemplo, aqui, né, essas energias são símbolos também. Às vezes a gente, por exemplo, eu não sei, claro, todos de cor, porque são 3 jogos de 40 cartas, Ah, eu não vou tem consultando nos como decorar livros, tudo. não tem como decorar. Mas só desses símbolos irem abrindo, ele já vai trabalhando a energia da pessoa. E depois, claro, eu dou uma checada e sempre tem a relação, né? Nunca é por acaso que sai uma carta. Não, Então, e esses sai símbolos sempre o vão certo. abrindo. Sempre o certo, gente. É impressionante. É impressionante. Né? Então, é um trabalho realmente muito profundo que, sim, a energia dos cristais ajuda e muito. Né? Essa malha cristalina abençoada que a gente tem, né? Que abre tantos aspectos aí, faz toda a diferença. E quais são os principais benefícios que uma pessoa pode esperar ao participar de sessões de apometria? Assim, o Uhum. que que ela pode trazer para ela? Primeiro de tudo, é uma sensação de leveza, porque, como eu mencionei, a gente vai trabalhar em corpos energéticos muito além desse, que, claro, são todos interconectados. Então, como a gente limpa e libera muitas informações que a gente nem sabe que existem no nosso campo, então já vem aquela sensação de, sabe, saiu uma tonelada Sim, de mim, né? Aquela sensação de leveza e de abertura de caminhos, gente, me entendam bem, no sentido que assim, ó, nós ali, eu sempre peço para a pessoa me dizer qual que é o tema central que ela quer trabalhar. Então, claro, eu faço a meditação, a pessoa se concentra, eu também aqui conectada com o campo dela e com a energia do Criador, a gente vai abrindo esses aspectos que estão amarrados, sabe, que estão fechadinhos no campo dela, para que ela flua muito melhor na vida dela. Por exemplo, também desconexões energéticas com pessoas, né? A parte de divórcios energéticos, que às vezes a gente fica amarrado energeticamente com alguém, e não precisa ser um marido, não precisa ser uma esposa, não. né? O energético a gente já pode se amarrar com outras pessoas, né? Então, essas liberações energéticas, clareza, traz Hum. muita clareza mental, Mas a porque pessoa é ela vai como se chegar com um tema para você. Ela vai chegar, Cláudio, eu quero trabalhar, sei lá, isso em mim. Eu estou, sei lá, estou sentindo algo diferente. Ela pode chegar com um assunto específico ou não? Ela ou pode abranger de um todo. O que mais o pessoal pode abranger procura? de todo. É assim, ó. Vamos lá. É muito raro, Diane, eu fazer uma sessão isolada de apometria na pessoa. Por quê? Porque por mais que a gente limpe o campo, é importante que a pessoa traga consciência para ela, que é o processo de autoconhecimento. Então, a apometria eu trabalhei em conjunto com as sessões de Theta Healing, que daqui a pouquinho a gente vai Ah, explicar sobre ele. sim. Então, fiquem aí, gente, eu já vou falar o que é o Theta. Né? Então, eu trabalho em conjunto porque eles se complementam. Então, é assim, eu sempre falo, antes de atender qualquer cliente, eu falo, gente, não vai ser numa única sessão que a gente vai conseguir resolver e limpar tudo. Você sabe muito bem disso. Você também trabalha com cristais, com Uhum, reiki, com outras coisas. sim. É um processo. Né? Então, o que eu tenho trabalhado com os clientes, ele tem um formato de um acompanhamento terapêutico,
onde eu faço as sessões ali em conjunto, conforme a necessidade de cada um, de Theta Healing, de apometria, às vezes eu faço junto ambas, tá? Ah, você consegue utilizar as duas técnicas. Dá para fazer as duas ali em conjunto também, sem problema algum. Tá. Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência de que não é como num passe de mágica. Tem pessoas que às vezes quer vir e já quer trazer aquela. Ai, mudei. Exato. Lembrando que como são técnicas, eu trabalho essas duas técnicas são meu carro-chefe, tá? Certo. Então, elas são técnicas muito profundas de reprogramação mental, emocional, energética e espiritual. Uhum. Então, eu posso garantir para todo mundo que já, logo na primeira sessão, a pessoa já vai sentir, notar, perceber diferença. Sempre. E cada sessão que a gente vai trabalhando, isso vai se aprofundando. Porque nós somos que nem uma cebola, né? Várias Isso. camadas. Então, a Aham. gente vai tirando. Mas por serem terapias dessa reconexão interna, né? Nessa conexão com a energia do Criador, que vão muito profundo, elas são terapias breves. Então, eu posso garantir que, assim, a pessoa vai fazer ali 6, 10 sessões, cara, é uma transformação muito grande na vida dela. Que nem a Rose que está aqui, ela já vinha, né, se trabalhando, ela fez uma sessão. E realmente Nossa, abriu muita coisa ali para porque eu ela. acho que ela também estava aberta para isso, né? Ela estava com um sentimento, com um Exatamente. coração de confiança e de fé que aquilo ia fazer uma mudança dentro dela. Exato. Que faz toda a diferença, né? Sim, Que faz foi o que aconteceu com ela, toda a né? diferença. Exatamente. E com Então, uma isso sessão só, uma sessão só, já abriu muita coisa, né? que Tinha bacana. alguns outros aspectos e eu deixei ela ciente, né? Ela falou, Cláudia, eu preciso de um tempinho aqui, né? Dar uma Sim, organizadinha para voltar e tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem um tempo, mas eu sempre deixo bem essa clareza, né, Diane? Porque assim, por exemplo, as pessoas falam, ah, Cláudia, mas você ainda faz terapia, né? Você quando precisa faz, com certeza. Hoje, é claro, eu já tenho uma consciência mais aberta e expandida, então eu não preciso fazer uma terapia contínua, mas quando às vezes o bicho pega ali, alguma coisa que eu percebo que eu não consigo me resolver, eu tenho duas amigas terapeutas de plantão que eu falo, gente, me ajuda aqui que o bicho está pegando. Então é sobre isso. A gente se autoconhece, a gente sabe quando a coisa não está legal e pede ajuda. A gente não precisa ficar fazendo, carregando tudo sozinho. E a terapia, eu penso que todo mundo merece fazer porque é libertador. Gente, sim. libertador, presta atenção na palavra, é se libertar da dor. Para que você precisa ficar carregando Pra tudo quê, isso? né? Exato. Então, quando a gente vai se libertando disso, e se a gente está falando assim, ó, 10 sessões de terapia, se a gente faz semanalmente, são 2 meses e meio. Uhum. Eu tenho pessoas que mudaram completamente a vida, inclusive uma pessoa que estava em estado de depressão, que tinha atentado contra a própria vida, Sim. que hoje ela é uma outra mulher em 3 meses, em 10 sessões, 3 meses. Como Então, a pode? terapia ela salva a vida da gente. Sim, eu tenho. Às vezes tem cliente mesmo que chega para mim na loja e fala: Ah, fiz uma constelação familiar, ou fiz uma apometria, fiz um teta healing. Então já vê, foi o que me tirou de cometer um ato que não queria, entrou no processo Exato. depressivo. Então a terapia ela ajuda muito. Com certeza, total, né? E hoje a gente tem aí várias ferramentas que podem ajudar de uma forma mais breve, porque a gente vai lá no X, sabe? Então, essas técnicas que eu trabalho, o intuito principal é sempre buscar a origem, a gente trabalhar ali da origem. Sim. E a apometria também resolve também questões de vidas passadas, sim ou não? Ou Sim, funciona ou não funciona? sim, porque é assim, né? O nosso sistema aqui, esse campo, é composto de tudo isso, dessas experiências dessa vida. A gente traz, né, na memória genética
as informações de pais, avós, bisavós e bem antes, e também de outras épocas, de outras vidas, para quem acredita. Então, tudo Aham. fica no nosso campo. Então, como eu mencionei para vocês, quando a gente faz esse desdobramento dos 32 corpos energéticos para trabalhar na apometria, eu posso também ali trabalhar, conforme o campo vai abrindo da pessoa, questões de outras vidas. E a Ah, parte genética também, que a gente carrega muita coisa da parte genética. e, Então, pode e sim. essa, quando a gente faz a apometria, a gente fica deitada numa maca e qual que é a técnica assim que você chega a utilizar? A pessoa, Uhum. ela acha que ela vai sair do corpo, o que que ela pensa? Ah, tá, entendi. É quando sim, quando eu estou presencial, eu coloco a pessoa na maca, aí eu faço Uhum. uma meditação para ela dar uma relaxada, né? Porque a gente está sempre com a cabeça muito Sim. acelerada. E eu até falo, olha, se você dormir, tá tudo bem, porque dá aquela relaxada, né? E a gente às vezes não está acostumado no dia a dia a parar e relaxar. Então, não tem essa coisa, ai, de sair do corpo. Não, a pessoa vai ficar ali. Às vezes a pessoa pode sim adormecer e eu vou trabalhando em cima da energia dos chakras, que nem o Ah, reiki, que você vai entendi. passando ali Aham, pelos chakras. E eu também tiro as cartas, ali eu coloco numa mesinha do lado, né? Então, as aham. cartas que vão trabalhando energeticamente no campo da pessoa, eu chamo as entidades, as hierarquias, os seres, os mestres, né? Os nossos médicos espirituais, né? Chamo toda a galera, falo, é uma galera, gente, que está ajudando a gente aqui, né? Porque eu não faço nada sozinha. Com Né? certeza. Então ali abro as cartas, né? Eu também ali concentrada, conectada com a energia do Criador, e eu vou passando sem tocar a pessoa, não preciso tocar, né? Ali que nem o rei, que a gente vai pertinho dos chakras e vai fazendo o trabalho. E ali eu vou percebendo o que vai acontecendo, as liberações, sabe? As energias que vão Ah, saindo do campo da pessoa. E aí, quando a pessoa volta, né? Se ela está dormindo, ela desperta ali, eu passo as minhas percepções e ela passa também o que, que ela percebeu ali do campo dela. que interessante. Então, ela pode, em algum momento ali, é, falar, eu vi tal coisa, eu estava num lugar assim, num jardim, mesmo ela estando dormindo e você está fazendo essa limpeza ali, essa apometria, Isso, então ela consegue chegar e falar isso para você? consegue. Consegue, consegue. Se vem para a consciência, ela me fala, né? E a gente vai trocando ali as percepções, né? E trazendo o que, que faz sentido para ela, do que foi trabalhado. É algo bem Nossa, que profundo bacana. mesmo. Ai, Cláudia, não percebi nada, mas assim, eu tô me sentindo tão leve. Isso. Às vezes a pessoa não vai trazer para cá, mas Não. no processo, porque a apometria é uma grande limpezona energética, Uhum. que vai além, né? Então, falar que é uma limpeza, sim, até mesmo remoção de chips nocivos, implantes nocivos, né, que é a parte Uhum. energética, sabe? Laços kármicos, tem bastante coisa que envolve. Então a pessoa sai assim, sabe? Nossa, parece que eu tô Até até mais leve. flutuando. Exato, Olha que bacana. Aqui, exatamente. tem alguma contraindicação ou precauções que a pessoa deve ter antes de iniciar a terapia de apometria? Não, o que eu só falo aí é bem específico, né, Uhum. para grávidas, é que Ah, eu não realizo antes dela completar 3 meses, né, por aham. questões energéticas, isso várias ferramentas, mesmo o Theta Healing. O Theta Healing, como ele é, vamos dizer assim, um pouco mais sutil, eu posso realizar nas grávidas essa parte da limpeza energética, envio de amor incondicional, que eu já vou explicar para vocês, mas a apometria eu prefiro esperar. Ah, Cláudia, mas eu já conheço, por exemplo, já é minha cliente, eu já sei o Uhum. nível de consciência, e aí se eu percebo que o campo dela dá conta, eu faço. Ah, Inclusive, o ano passado foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de acompanhar, né, o processo gestacional de 3 grávidas, né? nossa, Que já eram clientes, então elas engravidaram tal, e eu fui cuidando energeticamente delas, tanto com a apometria quanto com o Theta Healing, desde o início da gestação delas, mas de novo, porque eu já conhecia, sabia o sim. histórico, né, tudo aquilo com muito cuidado, porque
quando a gente faz esse trabalho com grávidas, eu não estou cuidando só de um, eu estou Não. cuidando de dois. Isso é verdade. Então tem que ter uma sensibilidade muito maior ali para cuidar daqueles dois campos. E foi uma experiência assim sensacional, Olha sensacional. que incrível, né? Porque a única contraindicação, então, seria a grávida antes dos 3 meses. Após os 3 meses, ela pode, então, participar de uma Pode. sessão assim. Exato, E a sessão de exatamente. apometria você faz online e também presencial? Isso, exatamente. Então, quando está online, que nem eu falei para vocês que o presencial eu peço para a pessoa deitar na maca. Isso. Quando eu estou online, eu falo para a pessoa, já previamente, eu falo, olha, eu só vou pedir que você procure estar num lugar tranquilo, né, que você não vá ser interrompido. Se você quiser, você pode ficar sentado, meditando, ou se você quiser deitar numa cama, no sofá, fica lá quietinho que eu vou trabalhando a sua energia. Aham. Né? Então, da mesma forma, é como se a pessoa estivesse na minha frente. Aí o que eu faço? Uso o bastãozinho Você usa o bastão. e vou trabalhando ali, né, nos chakras da pessoa por meio do bastão. Que bacana. Então dá para fazer a apometria então à distância que não Dá. há problema nenhum. Mas dá a mesma coisa, até porque eu atendo muita gente de fora aqui da região, né, de São Paulo, outros Sim. estados, várias brasileiras no exterior. Né? Tem uma das gravidinhas que eu atendi ano passado, ela é uma brasileira que mora em Dubai. Daí teria que ser a distância mesmo. Exato. Né? Então, gente, não tem tempo e espaço, não tem distância, é energia. Né? Tá tudo certo. Então a gente consegue usar apometria e Theta Healing junto. E o Theta Healing, o que ele difere de outras formas de cura energética? Vamos lá. É algo que é o que eu acho mais incrível no Theta Healing, que é essa conexão com a energia do Criador. Então, por meio de uma meditação muito simples, a gente faz, né? Eu vou chamar de uma subida energética, uma elevação energética de consciência, que a gente se conecta com a energia do Criador. Então, é essa energia do Criador, Diane, que facilita todo o trabalho. Por quê? Quando eu me conecto com a energia do Criador, eu entro num estado cerebral de frequência teta. Então, até já está explicando aí o nome. O teta é das ondas de frequência cerebral que já causam maior relaxamento. Já é um estado meditativo. E quando eu estou nesse estado meditativo, né, de maior relaxamento, eu consigo acessar com muito mais facilidade as informações que estão no meu nível subconsciente. E aí me facilita achar a causa raiz dos meus problemas. Que interessante. Exato, exatamente. Então, só para fechar, né, o nome, que muitas vezes as pessoas não, Theta Healing, o que é isso? Então, Theta é o estado de frequência das ondas cerebral já de relaxamento, meditação, e o Healing em inglês é cura. Então, é cura por meio do acesso às ondas Theta, que me facilitam chegar no subconsciente. Que interessante. Então, e você faz também nessa maca ou dá para fazer também sentado? O Theta normalmente eu faço com a pessoa ali sentadinha na minha frente. Já teve caso de fazer na maca? Já, mas normalmente a gente faz sentado ou online também aqui a gente faz. Online também consegue você se conectar com essa pessoa energeticamente. Sim, com certeza, porque essa energia, né, que eu falo quando eu me conecto com a energia do Criador, mesmo para apometria, né, eu sempre me conecto por meio da meditação do Theta Healing com a energia do Criador. Tanto eu quanto eu guio a pessoa nessa meditação. Então, seja apometria ou seja o Theta Healing, eu vou fazer essa meditação para a pessoa relaxar. E ambos, no caso, o cliente e eu, estamos conectados com essa energia do Criador. E aí, quando a gente começa uma sessão de Theta Healing, eu sempre peço, por exemplo, vou atender você. Eu faço a meditação, você já está, né, no estado mais relaxado. E aí eu vou pedir, Diane, você dá permissão para eu fazer a leitura no seu campo energético? Aí você
fala assim, então eu conectada com aquela energia do Criador, eu peço, o Criador me mostra a mais alta verdade dessa pessoa, no campo dela, o que que eu posso ajudar, o que que pode ser limpo, o que que eu posso contribuir, que tá, né, ali não tá harmônico no campo dela, que a gente pode trabalhar hoje. E aí eu me conecto com a energia dela, que nem a gente está aqui online. Aham. Eu imagino que eu estou chegando na altura aqui do seu coronário e vou fazendo um escaneamento no seu campo. Entendi. O que vai vindo de informação, eu vou falando. Por exemplo, assim, Diana, eu estou percebendo que aqui, né, na altura do seu coronário, está meio Aham. confuso, muitas ideias, sabe, aglomeradas. Ou outro exemplo, na tua garganta, como se tivesse algo que você quisesse falar, mas não pôde falar, um aperto no peito. Ou não, que nem eu acabei de encerrar uma sessão de atendimento. Quando a gente começou, eu me conectei com o campo dessa moça, que a gente está fazendo um tratamento, e a sensação que eu tive é que ela estava literalmente assim, sabe, de braços para cima, olhando para o alto, recebendo a energia do Criador. Que legal. Entendeu? E ela falou, Clau, a primeira sensação que me veio quando você, né, me conectou aqui foi a sensação dessa energia. Então, Que interessante. percebe como bateu. Então, eu peço essa permissão exatamente para perceber como é que está o Entendi. campo da pessoa e a gente entrar na questão que ela quer trabalhar. E o Theta Healing, ele também Entendeu? ele trabalha na transformação de crenças limitantes, porque a gente, ser humano, a gente tem muito, né? Tem sim. E trabalha totalmente nessas questões. Né? Ele tem um processo dentro do Theta Healing que se chama digging. De... Digging, digging. Se a gente for traduzir para o português, é cavando. Então, é um processo por meio de algumas perguntas específicas que eu vou fazendo para a pessoa para cavar e encontrar a crença raiz daquela questão dela. Entendeu? E lembra que eu falei o Theta, ele já é um estado de maior relaxamento? Como a Sim. pessoa está relaxada, ela vai trazendo as respostas com muito mais facilidade. E, a título de conhecimento de vocês, as nossas crenças, gente, a grande parte delas, elas são criadas lá na nossa primeira infância, tá? Então, Sim. imagina assim, ó, imagina um castelo de cartas. Ele tem a base dele que é muito mais larga, certo? Porque ele Aham. tem que sustentar todo o restante. Então, essa base de crenças é formada até os 7 anos de idade, que é a nossa primeira infância. Certo. Tudo que vem depois está sobreposto, certo? Até a pontinha ali. Então, quando eu vou cavando, 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 a minha intenção é pegar as cartinhas que estão lá embaixo para desmoronar aquela crença limitante. Consequentemente, em cima dela tem várias outras, Sim. certo? Então, a Sim. gente vai desconstruindo várias outras crenças que estão baseadas naquela infância. Tá? Então, é bem profundo. Mais de 98% dos meus clientes, quando eu faço essa meditação e esse processo de perguntas, vão trazer memórias de 2, 3 anos, 4, 5 anos de idade. E a Nossa, gente faz então, todo esse e o que que a processo. pessoa, assim, quando ela tá naquele processo do teto, o que que ela espera durante aquele processo? Ela espera alguma coisa ou é muito assim rápido? Que a pessoa é Ah, ansiosa, né? então, aí, claro, varia, né, de pessoa para pessoa, mas elas ficam surpreendidas com a facilidade que elas conseguiram acessar as informações que, na grande maioria das vezes, a gente nem se lembra. Porque se eu estou falando para Ah, você que a gente vai lá na primeira infância, o que que a gente lembra de 2, 3 anos de idade? nada. Pouquíssima coisa, né? Quem lembra, lembra assim de o mínimo possível. E eu tenho vários casos, os clientes que voltam lá em 2, 3 aninhos, fala assim, nossa, eu tô lembrando, parece que eu tô no berço, que eu sou tão pequenininho, devo ter uns 2 aninhos aqui, mas eu nem me lembrava. É claro que você não vai lembrar, gente, você é praticamente um bebê. Né? Não tem como recordar tudo. Não tem como, mas o subconsciente traz. E aí, nisso, tem pessoas, Dai, que estão tão abertas que elas vão até mesmo para dentro de memórias intrauterinas. Caramba! Exato, Então ela consegue exatamente. sentir o que a mãe
sentia durante a gravidez, se foi, às vezes, foi Exato. rejeitada ou Uhum. questões, brigas Consegue. com o pai, então ela consegue sentir isso na hora. Consegue. E aí é onde a gente entende isso, traz esses significados para, na sequência, trabalhar nessa ressignificação e liberação dessas memórias negativas, desses traumas, desses choques, essas energias, por exemplo, ressentimento, rejeição, abandono, que a pessoa teve lá desde o útero ou da primeira infância. Então a gente vai liberando energeticamente tudo isso do campo da pessoa. O medo, a vergonha, a timidez também vem Também. dessa infância, não vem? Também. E o Teta Porque consegue. consegue sim, porque além dessas memórias que a gente traz desde a primeira infância, Diane, a gente também traz no nosso nível genético, né, essa memória dos nossos pais, avós, bisavós, talvez de vergonhas, de rejeições, de abandonos que eles vivenciaram. E eu trago isso no meu DNA. Então, às vezes, não começou comigo. Na verdade, vou ser bem sincera, na verdade, é muito raro ter começado aqui com a Cláudia. Entendeu? Porque a gente tem uma bagagem aí que a gente nem imagina. Não. Né? Então, é muita coisa, que nem a Fabi está colocando, né, ali da Love Cakes. Eu passei por essa experiência, né, desconstruir para construir de novo. Então, a gente Sim. vai nesses lugares muito profundos e realmente é uma desconstrução. Aí a gente trabalha na ressignificação para que a pessoa construa novas realidades. E quando ela olha de novo para aquilo, por exemplo, me senti rejeitado lá na barriga da minha mãe. Aí a gente faz todo o trabalho energético. Aí eu peço para a pessoa voltar. Volta lá na memória. Né? A pessoa já não sente mais. Ela já acessa outra informação. Ela já se sente Nossa. acolhido, amado, querido. Entendeu? Então é muito profundo. Mas naquele momento do Teta, que eu tô ali junto com você, eu entro num estado de consciência meditativo. Então, eu acabo respondendo para ti coisas que estão inconsciente em mim. Exato. Entendi. Você me faz uma pergunta inconsciente, eu respondo para ti. Exato. Eu até falo assim, fala a primeira coisa que te vem, sem ficar racionalizando. Aí a pessoa traz. Porque Entendeu? é impressionante, porque responde inconsciente, né? É tão rápido. Exato. Exato. Então, o Teta Então tá tudo guardadinho lá. O Teta Healing ajuda a tirar, ele ajuda a limpar o medo, até mesmo pessoas que acabam tendo a ansiedade, assim, não teve, mas acabou obtendo. O Teta também consegue dar uma diminuída, limpar isso? Totalmente, porque a ansiedade, o que que é? A gente está sempre no futuro, certo? Mas o que que me faz sentir essa ansiedade? Onde começou essa ansiedade não foi agora. Agora, né, eu falo assim, no momento, gente, comecei a ter ansiedade há um ano atrás. O que estava acontecendo na tua vida um ano atrás? Vamos olhar isso, tá? Então vamos voltar. Lembra que eu falei que algumas perguntas chaves, a gente volta lá na infância? Qual foi a sua memória? Qual é a sua memória mais antiga de uma sensação parecida com essa aí? A Rose está falando, eu não tenho mais ansiedade. Porque quem sofre de ansiedade é muito complicado, é uma situação difícil. Exato. Eu não porque tenho. está sempre lá na frente. Então, precisa trazer problema. a pessoa para o agora. Que bom que você não tem. Né? Mas hoje em dia, entre aspas, todo mundo tem. A ansiedade e a depressão. Então, a depressão você está vivendo lá no passado. E a ansiedade você está vivendo lá no futuro. Quando que você está vivendo aqui agora? Esquece. Não está. Exato. Então, precisa trazer para aqui agora. A gente vai entender lá no passado onde essas questões começaram, tanto ansiedade, depressão e outras coisas, para trazer essa consciência para o momento presente. E a partir disso as chavinhas mudam. Então eu deixo de ter ansiedade. Eu, inclusive, falo, você está respirando? Você respira? Né? Porque a ansiedade a gente está sempre aqui. Ai, meu Deus,
É, dá até falta de ar. Porque a pessoa está sempre lá na frente, nem respirar que ela respira. É claro que ela vai ter ansiedade. Sim. Só que, de novo, ela não começou agora. Teve algum gatilho na minha vida que disparou essa Ah, ansiedade. Então, eu entendi, em algum preciso ir momento. lá atrás. Eu preciso ir lá atrás entender o que aconteceu na minha infância, dentro do útero da mãe, ou que eu estou carregando isso de alguém e estou vivendo essa ansiedade. E uma coisa importante de falar é que, Ah, assim, quando essas questões aparecem, ansiedades, medos, depressão, sentimentos de vergonha, de culpa, agradeça. Porque se elas estão aparecendo é porque você já dá conta de olhar. Então procura uma terapia, pelo amor de Deus, e vai se libertar disso. Entendeu? Gente, agradeço. Olha, ela apareceu. Então, vamos resolver? tem um porquê, né? Tem um Tudo tem um porquê. porquê. Se apareceu Exato. uma crise de ansiedade, se obteve uma depressão, você tem que Uhum. descobrir a fundo para entender aquilo, para não ser pior depois, né? Exato, mas o que é um fato também, né? As pessoas vão jogando tudo para debaixo do tapete. Ah, depois eu vejo, amanhã eu procuro, eu vou tomar remédio para Sim, ansiedade, para depressão, para insônia, para acordar. E hoje mesmo eu estava comentando com uma cliente que as pessoas acham até bonitinho, né? Ter aquela cartela de remédios, né? Que você ah, tem é. lá o dia da semana, as corzinhas. Gente, isso não é normal, não é comum você viver uma vida medicado. O remédio, gente, é por um período específico. Ele remedia. Se você não cuidar daqui e Isso. daqui, você vai ficar tomando remédio o restante da tua vida. Quanto que você gasta por mês com remédio, querido? O remédio, os remédios, vocês viram essas notícias? Teve aumento de 150% nas medicações. Vamos fazer terapia É, que sai mais barato, sai entendeu? mais em conta ainda a terapia. E qualidade de vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque um remédio vai trazendo outro. Ah, é porque eu tô É, tomando esse, aí meu fígado não tá legal, o estômago não tá legal, aí vai só aumentando a cartelinha. não, aí a pessoa já não consegue depois sair desse meio. Exato, exatamente. A Grace, outra querida aí, ó. Se tornou uma amiga, né, passou pelo acompanhamento terapêutico também, fez o curso de Theta Healing, né? Foi É, a uma transformação terapia. muito grande na vida dela também. Então, são experiências que as pessoas passam e é bacana que elas colocam, porque outras não conhecem o Theta Healing ou a Uhum. apometria. Então, assim, Exato. realmente, igual a Love Cake, É a Fábia. Fábia, Fábia aham, aham, falou, é uhum. realmente libertador, porque todas as terapeutas que vêm até aqui trazer esse autoconhecimento, todas citam aqui dentro. Só que ainda o ser humano ele está num processo evolutivo dele, né? Uhum. Devagar ali. Só quando ele vê que chega em um extremo, é quando ele fala: peraí, vou cuidar da minha espiritualidade agora. Exatamente. E na Essa é na verdade é um dificuldade. conjunto. Isso, É, mas é na porque dificuldade, né? porque as pessoas ainda estão escolhendo se olhar só quando dói. Mas não Uhum. precisa. Hoje a gente Então, tem de novo, gente, tantas metodologias, tantas ferramentas, vai pelo amor. Se você percebe que tem alguma coisinha, ai, olha, não tá tão legal, vai, precisa esperar doer? então, não. Né? Não precisa. Falar, gente, vamos, vai, se liberta disso, você não precisa ficar carregando. Você não precisa ficar acumulando remédios na sua cartelinha, pelo amor de Deus, qualidade de vida. Não, você tem Né? que. Foi que nem foi dito desde o começo, né? Que a gente falou. Você tem o corpo físico que você vai cuidar quando Uhum. chegou no seu corpo físico. Mas quando Exato. está no seu corpo espiritual, você consegue cuidar de É, outra forma. Porque o exato. outro doutor não consegue olhar para dentro. O que você Não, consegue fazer. exato. Por isso que se complementam. Então não Uhum, precisa esperar chegar no físico. A gente tem hoje meios de curar, e quando a gente fala da cura, que é sempre com muito cuidado,
Porque a Sim, cura, ela é mental, isso, emocional, energética, espiritual e física. Nós somos tudo isso. Não tem como separar, pôr em uhum, caixinhas. É tudo junto e misturado. Então a gente precisa cuidar dessas 5 saúdes, com né? Que é isso que certeza. faz a diferença. É a É aí mesma que a pessoa coisa, as começa a pessoas falam perceber. assim, as pessoas falam assim, então, vamos dizer assim, a Cláudia fica lá só meditando, não, tá, gente? É só um exemplo. Fica lá meditando tal, e não faz exercício físico nenhum. Gente, é claro que eu preciso cuidar do corpo físico também, ele é meu instrumento aqui. Com certeza. Não, porque eu estou só meditando, não quero saber. Gente, tem que cuidar do corpo físico, da alimentação, né, do mental. Sim, Não só o emocional, tem diferença, percebe? Um está interligado com o outro, mas eu preciso cuidar de tudo. Do meu espiritual, da minha conexão, eu chamo o cara lá em cima de criador, sim. É, entendeu? você Então é tem um que conjunto. separar, né? Você tem que, se você tem 100%, coloca uma porcentagem para cada coisa que você precisa mudar dentro de si, né? Com certeza, com certeza. Então Porque é você algo vai assim, se conhecer também, né? totalmente, totalmente. Então, por isso, né, que eu mencionei para você que muitas vezes eu trabalho em conjunto ambas as técnicas, tá? Porque eu vou percebendo no campo da pessoa e mesmo quando eu estou numa sessão de Theta Healing, eu sempre tiro aqui as cartas da apometria para trabalhar no campo da Sim. pessoa, porque ele vai abrindo ali outras consciências. Às vezes a pessoa nem sabe, tá? Que eu estou abrindo as cartas aqui, não tem problema. Contando esse segredinho para vocês aqui, né? Mas se a pessoa está comigo, ela me dá a permissão energética de Claro. trabalhar no campo dela, eu vou usar todas as ferramentas. Né? Para a pessoa, não importa se eu estou fazendo teta healing, apometria, constelação, física quântica, eu preciso ajudá-la. Isso. Você precisa Né? acessar Então, aquilo que ela precisa mudar, né? exatamente, exatamente. Então, essa parte sistêmica é algo que eu faço muito nos meus atendimentos também, esse acolhimento da criança interior, o alinhamento com pais, avós, né? Deixar os pesos com quem é de direito. Eu entro muito nessa parte também. E isso também ajuda principalmente casal, né? Marido e mulher, né? Ajuda, ajuda. E melhor ainda quando os dois estão abertos, né, para esse olhar interior, porque daí as Ah, energias elas ficam bem próximas. Porque andam assim, juntas. né? Exato. É porque assim, a gente, claro, quando a gente está num relacionamento, aí trazendo esse exemplo de casais, se a gente estiver numa energia muito diferente do nosso parceiro ou parceira, não conecta. Certo. É que nem assim, ó, ondas de rádio, certo? Se você quer Aham. ouvir a Jovem Pan, você tem que pôr lá no 100,9, São Paulo. Não sei se aí em Piracicaba é diferente, Eu acho tá? que aqui é 103 ponto alguma coisa. Então, São Paulo, gente, a Jovem Pan lá, a FM é 100,9. Se eu quero ouvir a Jovem Pan em São Paulo, eu tenho que colocar na frequência 100,9. Uhum. Se eu quero ouvir a Transamérica em São Paulo, eu tenho que pôr na 100,1. Ah, Entendeu? Não adianta eu querer entendi. pôr numa frequência e querer ouvir uma rádio que não é compatível. Então, a gente pensa assim, nós somos frequência energética que nem rádio. Então, a gente se conecta com as energias, que daí eu estou falando de uma escala de frequência energética, que é a frequência das emoções, do Dr. David Hawkins. Depois, quem quiser pesquisar ou quiser saber mais, me chama que a gente conversa. Quando você Isso. citou agora há pouco a parte da vergonha, culpa, medo, raiva, ela lá embaixo. A vibração é aqui embaixo. Quando eu chego na energia da coragem, eu estou no meio, ótimo. Meio é o ponto de virada, né? Que é a frequência do coração. É, Coragem, coragem, agir com o coração. E aí eu vou subindo, neutralidade, para alegria, para aceitação, para paz, para amor, eu vou subindo. Então pensa assim, Diane, de repente é um casal que tá ali, ele vibrando muito alto e ela muito lá embaixo. Não uhum, ressoa. E esse relacionamento, talvez ele não consiga resistir por muito tempo, tá? certo. Porque as energias estão muito diferentes. Então, se o casal tá, sabe, sempre ali mais ou menos,
Aham. Isso não significa que eles tenham que estar fazendo as mesmas coisas, energeticamente falando. Uhum. Cada um pode seguir uma linha. De repente, assim, e um é da Umbanda e o outro é budista. Estou falando Uhum. Não X, importa. não importa. Mas os dois estão se cuidando energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, eles estão ressoando, entendeu? E Que aí, bacana. ambos vão crescendo juntos. Porque, por exemplo, um dia, digamos você e o seu esposo, tem dia que Uhum. você, tá melhor. Aí ele não tá muito bem, aí você dá aquela puxadinha. Aí no outro dia é o contrário, É. né? Ele tá mais animadinho, aí entendeu? Um vai ali Equilibrando o ajudando a outro. manter, equilibrando. Agora, se tá assim, ou fica essa oscilação muito grande, não dá conta de ficar junto. Isso é verdade mesmo. E, Cláudia, o pessoal consegue te achar através da bio, para entrar em contato com você a respeito do Theta Healing, da apometria. Você consegue fazer online e o presencial para quem gostaria também, né? Exatamente, sim, sim, sim. Então, quem está aqui e já quiser até me seguir, já fique à vontade. Aí, né, eu sou Clau Ramos, as pessoas podem me Uhum. acompanhar, tem o link na bio, pode ou me mandar um direct por lá, ou clicar, e também tem, né, a informação ali do meu WhatsApp. Ele vai estar, o primeiro, se eu me lembro bem do linkzinho, é sobre sessão de atendimento. Então, a pessoa pode clicar no primeiro que tiver ali, pedir as informações que ela quiser, e a gente vai trocando ideia, porque daí eu vou entender o que ela precisa, como eu posso ajudar. Né? E só complementando, Diana, uma Uhum. informação que eu nem sei se você sabe que eu trabalho, só para deixar o pessoal ciente, porque Sim. tem trazido assim algo muito bacana para esses atendimentos, é que eu tenho atuado também na limpeza e reprogramação energética de ambientes. Eu Tá? estava vendo no seu Então, Instagram que você está trabalhando com isso mesmo. Muito bacana. exato. Mas pode Então, a gente faz falar. todo esse trabalho, né, também mesclando Theta Healing, apometria e um outro equipamento quântico que eu utilizo, que a gente faz ali a limpeza energética na casa da pessoa, dependendo do estabelecimento eu consigo trabalhar também, porque a nossa energia, ela se mistura, é claro, com a do Aham. ambiente. E às vezes o ambiente está pesado, está interferindo na minha. Ou às Certo. vezes eu passei por um período ali da vida carregado, sabe, alguns problemas pesados, então eu acabei contaminando o ambiente. E aí Uhum. eu preciso limpar aquilo, tanto do meu campo quanto do ambiente, porque eles se interferem, né? Então é algo Entendi. que eu tenho feito desde o outubro, mais ou menos, do ano passado para cá, é recente, mas eu senti essa necessidade de ajudar também a cuidar da casa, né, das pessoas, e tem feito uma baita diferença. Você consegue fazer à distância também essa limpeza dentro da casa da pessoa. Também, Ela também. precisa mandar alguma Exato. planta, alguma coisa da casa? Sim, eu peço os dados da casa. Se ela tiver a planta, é legal. Se não tiver, eu peço um esboço só para eu ter uma ideia de onde estão os Uhum. dormitórios, né? Porque daí eu vou pendulando tudo e verificando cada um, né? Mas Uhum. dá sim para ser feito à distância, como as terapias. De novo, tudo é energia, né? É, Então a gente se tudo. conecta ali com o campo e não tem tempo e espaço, não tem distância. Ai, que bacana. Cláudia, eu fiquei muito feliz que Ah, eu você aceitou o também. convite. Eu Uhum. também fiz o Theta Healing há muitos anos atrás. Foi com uma terapeuta aqui também de Piracicaba, então tive uma grande experiência. Foi uma vez só que eu fiz e foi assim muito rápido. A mudança foi muito Ah, rápida. que maravilha. Então, e aí depois eu assim, o Theta Healing é algo que eu falo para todo mundo quando vem à loja que se puder fazer, faça. Porque assim, já não, Sim. tem pessoas que já no primeiro dia vê a mudança, algumas Sim, já depende de uma, duas, três sessões de Theta Healing para ver essa grande diferença. Mas ajuda é muito. verdade. Ajuda. E aí, quando você fala isso, é importante falar porque depende das camadas que a pessoa precisa tirar ali. Isso. E faz uma grande É maravilhoso. diferença. Faz. Nossa, fico feliz de você ter experimentado o Teta, porque realmente ele é muito transformador. A apometria também só chegou para somar na minha vida, né, no meu trabalho. Então, eu quero muito agradecer, né, esse espaço aqui, Diane, que você continue aí prosperando maravilhosamente na sua loja, nos seus conhecimentos. Eu adoro, eu vou te acompanhando pelos seus vídeos,
né? Adoro as suas dicas ali. Você vê que sempre que dá eu comento, né? Sim, eu Porque eu vou vejo. aprendendo um monte de coisa com você ali, né? Então agradeço muito a oportunidade e eu estou à disposição, tanto a sua que precisar trocar ideia e falar, tanto do pessoal que está aqui acompanhando, né? Agradecer o pessoal que veio por meu intermédio também, né? A galera maravilhosa, fã de teto e de apometria aí, que faz toda a diferença na Então, vida. faz uma grande, trouxe bastante experiência também nos comentários, dizendo que também já Sim, passou. Então, isso é muito bacana. É uma honra também ter eles aqui. E sim, sou muito grata por principalmente ter conhecido você, porque é uma pessoa sim, incrível, tem um conhecimento muito grande, é muito estudiosa. Então, assim, sim, eu sei que é bastante, uma pessoa de um coração enorme e que faz por amor o que você sim. trabalha. Com certeza. É o que eu comentei lá no comecinho do tempo divino, né? É Aham. aquele chamado de alma realmente e é do coração mesmo. E uma honra também a gente ter se conhecido, é muito recíproco, né? O carinho que eu tenho por você, né? O trabalho que você desenvolve com seu marido. Realmente eu fico muito feliz quando você expandiu a loja, né? Gente, olha que maravilhoso! É, De foi crescendo, uma, crescendo. tudo uma mudança. E quando você sai dessa mudança, você fica com medo também, né? Porque você tem medo da mudança. É. Aham, exato, Então você tem que exato. Mas saber é sempre para muito bem. expandir. É sempre para expandir. Agradecer o pessoal, Olha lá, né? até o Daniel, meu Seu marido, falou, adorei marido a live. Daniel, gratidão, Daniel. Gratidão aí. E, gente, estou à disposição. Contem comigo sempre. Gratidão Muito imensa. obrigada. Vou deixar salva a live aqui e vou te marcar depois. Ai, por favor, me marca que daí eu coloco no meu também. Ótima noite, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Di.